Boa noite, irmãos, graças e paz a todos. Estamos iniciando mais um culto, que é a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos colocar em pé, vamos orar. Nessa noite nós estamos completamente cheios do Espírito, que o Espírito Santo possa nos trazer o entendimento da sua palavra. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, meu Deus, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos como igreja, como filhos, como irmãos. Nós te pedimos, meu Pai, que teu Espírito que habita em nosso coração, teu Espírito que nos ilumina, que ele possa abrir o nosso entendimento, que ele possa abrir a nossa mente, que ele possa abrir o nosso coração para as tuas verdades, para a tua palavra. Que tudo que for dito aqui, Senhor, venha do seu ser, que tudo que for dito aqui venha das profundezas do seu coração, como revelação para nós, seja como consolação, que seja como exortação, disciplina, nos instrui com a tua palavra e nos faça entender que nossa mente, o nosso cérebro, o nosso conhecimento estejam abertos para o teu Espírito e que tudo que for falado aqui seja para nos instruir. Nós te pedimos, te agradecemos e te louvamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Convido o grupo de louvor. Boa noite, irmãos, graças e paz.
Irmãos, essa noite o pastor Júnior vai dar sequência nas suas pregações no livro de Romanos, livro do apóstolo Paulo, escrito à igreja em Roma. E essa noite ele vai falar sobre amor, né? Amor, a estrutura fundamental da igreja do Senhor. Coincidentemente, ele vai continuar falando sobre amor, né? No contexto de Romanos. Semana passada nós falamos ali no contexto das cartas joaninas, em 1 João. E hoje ele vai continuar falando sobre esse amor como uma estrutura fundamental da igreja de Deus, da igreja verdadeira. E eu trouxe uma pequena reflexão para a gente entrar nesse tema dessa noite, uma reflexão bastante conhecida sobre amor, lá em 1 Coríntios. Gostaria que os irmãos acompanhassem comigo 1 Coríntios capítulo 13, tão famoso texto do amor do apóstolo Paulo. Nós vamos de forma assim mais sucinta, né? Vamos falar sobre esse amor, do verso 1 ao verso 7, final do verso 7, ali no início do verso 8, para tentar entrar nesse tema que é tão importante, né? Um tema tão entendido de forma errada, tão pregado de forma errada. E aqui em 1 Coríntios, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, só para a gente entender aqui o contexto da carta, o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja em Corinto. O pastor Rafael está trazendo essa carta, né? Não chegou ainda nesse capítulo, mas a gente já sabe que ele está escrevendo a uma igreja que se achava muito espiritual demais, uma igreja que estava sob divisões partidárias, uma igreja que estava sob uma imoralidade sexual, muitos erros dentro dessa igreja, né? E a gente, para entender a profundidade desta passagem, é importante que a gente olhe para o contexto dessa igreja, porque o apóstolo Paulo ele vai escrever, essa carta ela é uma carta universal, ela seria lida em todas as igrejas, mas ele está escrevendo ali para um problema de Corinto, um problema naquela igreja que nós estamos cansados de ouvir aqui já com o pastor Rafael, né? A igreja de Corinto, a gente sabia que ela é cheia dos dons espirituais, a gente vai ver isso mais à frente, capítulo 14, 15, o pastor Rafael vai trazer para a gente. Ela era cheia desses dons espirituais, mas era também cheia de problemas, né? Nós já sabemos alguns desses, porque o pastor Rafael trouxe ali até o capítulo 5, e o apóstolo Paulo, em sua primeira carta, que ele precisou corrigir uma série de erros, de desordem, divisões partidárias. A gente vê isso no capítulo 1, no capítulo 2, capítulo 3, né, capítulo 6, e especialmente importante sobre a competição dos dons espirituais. E a gente vai ver isso de forma mais clara aqui no capítulo 12, 13, 14 e 15, né? O pastor Rafael vai trazer ainda. Então esse povo, esses gregos, os coríntios, eles supervalorizavam os dons mais espetaculares, ou seja, os dons mais visíveis, como o dom de língua, como o dom de profetizar, né? E desprezavam aqueles que pareciam mais simples, como o dom de conhecimento, como o dom de fé, como o dom de você servir o próximo. Então a gente vai ver o apóstolo Paulo batendo nessa tecla aqui. A gente vai ver especialmente aqui nesses versos, né? O capítulo 14, que é o posterior, que está dentro desse mesmo contexto, ele vai tratar da ordem no culto e por que precisa existir ordem em meio aos dons. Especialmente para essa igreja estava em desordem, eles não sabiam utilizar os seus próprios dons, alguns dons sendo utilizados de forma errada, né? E a gente vai ver lá no final do capítulo 12, no verso 31, que ele vai dizer que vai explicar um caminho ainda mais excelente. Ou seja, além desses dons, ele vai explicar um caminho mais excelente. Ele introduz aí o capítulo 13, que vai falar sobre o amor. Então, o amor que Paulo vai escrever aqui, antes de nós entrarmos no texto, não é um sentimento humano, como já foi dito também nas passagens explicadas aqui em 1 João. Não é um sentimento humano, não é um sentimento superficial. Ele vai linkar diretamente o amor com a ação. Algumas traduções traz aqui o termo amor como caridade. Inclusive, a tradução que nós vamos ler aqui na King James, né? Uma tradução um pouco mais tradicional. E isso mostra o caráter de Deus. É um Deus que ele é ativo, que ele é um Deus que se sacrifica, um Deus que tem um amor prático, um amor de ação, um amor completo. E nós somos salvos pela graça através de uma ação de Cristo morrendo na cruz, que é considerado o amor verdadeiro, como nós aprendemos em João, né? Que a manifestação do amor verdadeiro é Cristo morrendo pelos nossos pecados. Então, o apóstolo Paulo ele vai entrar nesse texto dando ênfase ao amor. E nós vamos ver que não é que ele despreza os outros dons,
mas é que ele mostra para aquela igreja que aquela igreja estava se preocupando, talvez, não com o primeiro, ou o grande dom que ele chama, que completa todos os dons, que é esse amor completo, esse amor perfeito. Então, no verso 1, capítulo 13, eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo, um texto bastante conhecido, né? E nós vamos entrar nesse contexto de amor aqui. Diz assim, do verso 1 ao verso 7, um pedacinho do verso 8, ele vai dizer assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, em outras traduções, não tivesse amor, eu me tornaria como bronze ressoante ou um símbolo tiritante. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, entendesse todos os mistérios, todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que eu pudesse remover montes e não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, de nada me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses, não se irrita facilmente e não pensa mal. Não se regozija com a iniquidade, mas regozija com a verdade. Sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas. O amor nunca falha. Só até aqui, o iníciozinho do capítulo, do verso 8. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo escreve para esse povo em Coríntios, ele está dando aqui, a primeira coisa que nós observamos de imediato é que ele está dando primazia, ele está dando preferência ao quê? Ao amor. Ele está dizendo que não importa se você faça chover milagres, que você tenha vários e vários dons, se você não exercita o amor. E ele está falando exatamente para um povo que se dizia muito espiritual, né? Mas o pastor Rafael já trouxe aqui um povo que tinha vários dons, e que não eram só dons falsos, eram dons verdadeiros. A gente vai ver isso no capítulo 14, quando ele vai explicar como, por exemplo, utilizar o dom de línguas dentro da igreja de forma correta, né? Como as profecias deveriam ser feitas dentro da igreja de forma correta. Então o apóstolo Paulo está pregando a uma igreja que é verdadeira, mas que está cometendo muitos erros. E tem muitas pessoas ali que não são regenerados e que, por não serem regenerados, talvez estejam exercendo ali alguns aparentes dons de forma incompleta ou de forma errada. Então ele começa aí no verso 1. Eu gostaria que os senhores acompanhassem comigo. A gente vai passar verso a verso aqui de forma um pouco mais sucinta. Ele diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor ou caridade, eu me tornaria como um bronze ressoante com um símbolo tiritante. Esses capítulos 13, 14 e 15, um pouquinho do capítulo 12, são utilizados quando a gente estuda sobre a doutrina do Espírito Santo, né? Pneumatologia, que é a doutrina dos dons do Espírito Santo. E quando a gente estuda isso, a gente vai entender o que é dom de língua, né, no contexto bíblico, o que é dom de profecia, o que é dom da fé. E o apóstolo Paulo aqui, ele não está explicando que dons são esses. Ele está explicando que existe forma de você exercer de forma correta, existem formas de você mostrar, de você manifestar esses dons de forma correta, mas você, para manifestar esses dons, você precisa acompanhar ou ter o amor junto com eles. Porque tem muita gente que profetiza, tem muita gente que tem dom de língua, tem muita gente que tem dom A ou dom B, mas não exercita o amor, não mostra o amor como uma evidência completa de Deus. E essas pessoas, elas são loucas por dentro. É isso que o apóstolo Paulo está tentando mostrar aqui. Paulo começa com uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É um exagero. Ele exagera aqui para mostrar a importância. Ele diz, ainda que eu, esse ainda que eu, é como se ele dissesse, mesmo que fosse possível fazer isso, né? Aqui não está mostrando, não dizendo que ele falaria a língua dos anjos. Até porque nós sabemos que na Bíblia não existe nenhuma passagem na Bíblia que mostra que a língua dos anjos é diferente da humana, né? Pelo contrário, todas as vezes que os anjos falaram, eles falaram de forma que nós entendemos, né? A Bíblia não nos mostra os anjos tendo uma língua superior, uma língua diferente da nossa. Então o apóstolo Paulo não está defendendo que há uma língua diferente. A gente não pode fugir do texto. Aqui é uma hipérbole, é um exagero para mostrar que, por mais que eu faça coisas extraordinárias, é isso que ele diz, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade ou amor, eu me tornaria como um bronze ressoante, um símbolo tiritante.
ainda que ele falasse todas as línguas humanas, ainda que ele falasse línguas especiais, se existissem essas línguas extraordinárias, se não tivesse o amor, ele seria como ele diz aqui, se tornaria como um bronze ressoante, como um símbolo tiritante. E é engraçado que ele está falando eu, né? Ele está chamando a responsabilidade para ele. Ainda que eu fizesse isso. Por quê? Porque ele tem autoridade. Por quê? Porque ele vai falar mais à frente, nos próximos capítulos, capítulo 14 e 15, que ele fala mais línguas do que todos aqueles que estavam lá. E nem por isso ele de alguma forma trazia a glória para ele. Nem por isso ele pregava de forma errada dentro da igreja. Nem por isso ele fazia de forma desordenada. Capítulo 14 e 15 mostra isso. Então ele está dizendo que ainda que ele fizesse isso, se ele não tivesse, e aqui o termo é como se ele não carregasse junto com isso, é como se ele não puxasse isso junto, é como se ele não carregasse isso nos ombros, com todas essas coisas que ele tem, isso seria como algo louco, né? Engraçado que ele vai trazer esse termo de metal que soa e sino que tinha, o sino tirilante, é como se fosse esses sinos que a gente vê, que ele é muito grande, bonito por fora, e a gente ouve muito barulho, mas quando a gente olha por dentro, olha por baixo dele, não tem nada, só tem um badalo, né? É um sino realmente. Ou seja, de fora você acha que aqueles dons, que aquelas coisas são realmente extraordinárias e bonitas, mas você é oco por dentro. E é isso que ele diz, se eu não tivesse amor, ele vai falar mais à frente, eu nada seria, né? No próximo verso, ou eu seria como um bronze ressoante, me tornaria como um bronze ressoante, um símbolo de um sino, algo que faz muito barulho, mas no seu interior não tem nada. O falar em línguas aqui era um dom muito valorizado por aquela igreja, tanto é que ele vai discorrer sobre isso praticamente um capítulo todo, capítulo 14, né, e pouco 15. Ele vai falar sobre o dom de língua porque era um dom muito valorizado por aquela igreja. E aqui era um dom realmente bíblico, de falar num outro idioma, em outra língua, uma língua em que a pessoa nativa daquela região que estivesse ouvindo entendia. A gente vai ver isso no grego. O pastor Rafael vai trazer isso quando ele for entrar nesses capítulos, nessa carta. Então aqui ele está dizendo, vocês realmente têm dons, mas cuidado, porque vocês precisam carregar também o amor, a caridade. Vocês precisam entender que essa caridade precisa ser carregada, esse amor precisa ser carregado junto, para que vocês não fiquem vazios, poucos, né? Essa palavra grega para metal que soa, ela vai se referir a esse bronze oco, esse metal oco, como se fosse um sino, que dá um som estrondoso, mas se você olhar por dentro, por baixo do sino, você percebe que não tem nada, né? E a palavra no grego é essa. Então aqui a analogia é clara, esse primeiro verso. O apóstolo Paulo traz. Essa analogia que fica clara para nós é que a falta de amor, ela transforma a mais impressionante manifestação de dom, ou o dom mais extraordinário, em algo sem sentido. Tenta entender, irmãos, aqui no dia de hoje, quantas pessoas você vê, trazendo para o nosso contexto, quantas pessoas você vê em igrejas profetizando, dizendo que profetiza, dizendo que fala línguas, que faz isso, que faz aquilo, mas não tem o amor verdadeiro, né? Não ajuda o seu próximo, não ama o seu próximo. É um homem cheio de dons na igreja, mas fora da igreja é uma pessoa que não carrega o amor com ele, né? É uma pessoa que não utiliza os seus dons com amor. E é esse o termo que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. Então os dons do Espírito Santo, eles são dados sim para a sua igreja, para o seu povo, mas com o propósito de edificar a igreja e edificar essa igreja em amor. E é isso que o apóstolo Paulo está dando esta ênfase. Olha o verso 2, quando ele continua, né? Com ainda que eu tivesse, com a hipérbole de exagero, como se isso fosse possível, ainda que eu tivesse o dom de profecia e entendesse todos os mistérios. O apóstolo Paulo entende todos os mistérios? Existe algum homem que entenda todos os mistérios? E todo o conhecimento, existe um homem que entenda todo o conhecimento espiritual? Não, é que ele está exagerando. Ainda que eu conhecesse, ainda que eu tivesse toda a fé, existem homens que têm toda a fé? Olha só a fé, de tal maneira que eu pudesse remover montes. Onde tem na Bíblia alguém que pode, com a fé, fazer isso? Não existe. Lembra que Jesus falou que vocês têm pouca fé? Se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês conseguiriam mover os montes de lugar? Perceba, Jesus estava mostrando que nós temos pouca fé. Não é isso que Tomé pede para Cristo, quando vê ele depois de ressurreto? Senhor, eu creio, mas aumentar a minha fé. Aqui João, o apóstolo Paulo está
mostrando um exagero, ainda que eu fizesse tudo isso. Ele está mostrando que ele é, mesmo se ele fosse perfeito, um perfeito espiritualista, um homem que conhece tudo, um homem que tem um dom de profecia, que entende todos os mistérios, todo o conhecimento, um homem que tem toda a fé, de tal maneira que ele pudesse remover montanhas. Se ele não tiver amor, ele não vai seguir. Olha como ele traz o amor como o centro da coisa, né? Olha como ele mostra que todos esses dons sem amor, nada é. Paulo está elevando o que é apóstolo, ele está mostrando, ele menciona a profecia, ele menciona a ciência, que é o conhecimento, né? Ele menciona a fé, e a profecia a gente sabe que era um dom muito útil para a edificação da igreja, naquele primeiro século, ou seja, a igreja era formada sobre o alicerce de Cristo e sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, né? A gente sabe disso. Olha como ele coloca o dom de profecia e coloca que sem o amor nada seria. Ainda que ele fosse tudo isso, ainda que fosse possível ele ser tudo isso, sem amor nada seria. Mas Paulo aqui com a autoridade de apóstolo diz: se eu tiver tudo isso e se eu não tiver amor, eu nada serei. O termo grego que significa literalmente eu sou nada, ou eu sou pó. Exatamente o que ele está dizendo aqui. Então a ausência de amor, irmãos, ele anula a pessoa. É isso que ele está dizendo. A ausência de amor anula a pessoa, não apenas o dom. É como se ele falasse que ele não seria nada sem amor. Ele não está falando que ele seria um cristão sem dons. Isso é o que eu estou entendendo. Ele coloca o amor como essência do ser humano, essência daquilo que Deus dá para a pessoa quando a pessoa se converte através do Espírito. Então, mesmo que eu tenha tudo isso, mas eu não tenho amor, não é que eu seja um cristão pequeno, um neófito, uma pessoa que não tem, que tem muitos dons e não tem amor, não. Ele está mostrando que sem amor ele nada é. Ele engloba tudo. Ou você tem um amor, tem tudo, ou você não tem um amor e não tem nada. Mesmo que você tenha todo o conhecimento, mesmo que você tenha o dom de profecia, mesmo que você fale línguas, mesmo que você tenha toda a fé. Percebe? Percebe como é interessante que aqui o apóstolo Paulo ele linka o amor, o conhecimento de Deus aqui, e o amor é você ter um relacionamento com Deus como algo fundamental da vida cristã. E é por isso que nós vamos entender que no fim dos tempos muitas pessoas vão ter dons milagrosos, vai ter prodígios, mas não vai ter o essencial, que é o amor, que é o conhecimento de Deus, que é a verdadeira regeneração. Porque se você é verdadeiro regenerado, esse amor é carregado contigo. Né? A gente vai entender isso também nas cartas de João, 2 João, 3 João. Ele fala muito sobre isso, como sendo uma espécie de semente divina, dom. Esse dom do amor que faz você crescer e amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então a ausência de amor, ela anula a pessoa, não apenas o seu dom, ela anula tudo. Nada serei se eu tiver tudo isso e não tenho amor. É isso que ele está dizendo aqui. Se a gente for a Tiago vai falar que você crê em Deus e você não faz, ele está falando de obras, ele vai falar assim, mas até os demônios creem e tremem. O que ele está falando? Ele está dizendo que a fé sem amor, ou a fé sem as obras, é uma fé de demônio, é uma fé de pessoas que creem em Deus, mas não praticam. Até os demônios fazem isso. Eles creem que Deus existe, mas não obedecem. Eles creem que Deus existe, mas não fazem a vontade de Deus. Lá em Tiago ele vai falar sobre isso, a respeito de obras e de fé, né? Obras e fé. Se você tem fé, você também tem que ter obras. Ou seja, a fé, a regeneração, ela vai automaticamente fazer você ter obras. As obras, elas vão mostrar que você tem uma fé. São a consequência da sua regeneração. Então Paulo está nos dizendo isso, né? Paulo está nos dizendo que o conhecimento teológico, Paulo está nos dizendo que a capacidade de pregar, a capacidade de você ter fé foi colocada no seu coração para realizar milagres, prodígios, não nos define diante de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Ele está falando para uma igreja que está cheia de dons. Ele está falando para uma igreja que tem dons e dons verdadeiros dentro daquela igreja. E ele está mostrando que talvez vocês estão esquecendo de algo, que é o principal. Talvez vocês estão se vangloriando demais com seus dons e estão esquecendo de algo que é fundamental, que é o amor, que é a caridade, que, como é traduzido aqui no grego, né? O que nos define com Cristo, o que nos define com a nossa união mística com Cristo, expressa no amor. A gente expressa amor
quando a gente tem essa união com Cristo. Verso 3, ele vai continuar, com as suas hipérboles ainda. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, de nada me aproveitaria. Paulo atinge aqui o ápice de sua argumentação. Aqui ele menciona atos de caridade, atos de martírio, de morte mesmo, né, que são considerados aqui o mais alto grau de devoção, de sacrifício. Doar todos os bens é um ato de quê? Generosidade extrema. Quem é a pessoa que dá tudo para os próximos e fica sem nada? Aqui é um exagero, né? Ele está dizendo, ainda que eu seja perfeito a esse modo, de doar tudo que eu tenho, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, ou seja, eu entregasse a minha vida, porque eu estou dando tudo de mim. Perceba, aqui ele está anulando totalmente a obra, totalmente a caridade, sem o amor de Deus. Ele está anulando aqui a religiosidade, a falsa piedade, tudo aquilo que você se sacrifica com todas as suas forças, mas sem o amor de Deus. É isso que ele está dizendo. Doar todos os bens aqui é um ato de generosidade extrema. Entregar o corpo para ser queimado é o quê? É um sacrifício. Ainda que você se sacrifique desta forma. Então, no entanto, mesmo essas ações, no entanto, mesmo esses movimentos, mesmo essa sua vontade de fazer sem o amor, isso é vazio, não é aproveitado. É o que ele diz no finalzinho. De nada me aproveitaria. Paulo não está aqui denegrindo a caridade. Paulo não está pregando contra o martírio. Ele está mostrando que se você faz isso sem o fundamento correto, não é aproveitado. Se você faz isso sem o entendimento e o amor verdadeiro, isso não é aproveitado. Ele está mostrando que a motivação aqui é o quê? É tudo. É isso que ele está falando. A motivação, que é o amor, ele é tudo. Um ato de caridade não pode ser feito por autopromoção? Pode ou não pode? Pode, a gente não cansa de ver isso. Um ato de caridade, um ato de sacrifício sendo feito principalmente nas redes sociais para autopromoção. A gente não vê isso o tempo todo. A gente vê influencers fazendo isso, pessoas fazendo isso, gravando atos de caridade, atos de bondade, para se autopromover muitas vezes. Então, onde está a motivação? É o que o apóstolo Paulo está trazendo aqui implícito nesse texto. Então, o ato de martírio ele pode ser motivado por orgulho? Pode. Quantas pessoas morreram por coisas erradas? Quantas pessoas já morreram, se sacrificaram por coisas erradas? Né? Nos Estados Unidos havia uma seita há uns anos atrás, umas décadas atrás, de um pessoal que creu no novo Deus, no novo Cristo, se juntaram numa floresta e todos se mataram bebendo uma planta venenosa. Esse sacrifício é um sacrifício verdadeiro? Essa morte, esse suicídio. Então nem todo sacrifício é um sacrifício digno. Nem toda caridade é um ato verdadeiro de amor. Então Paulo está chamando as pessoas para pensar a respeito disso. E ele se coloca nessa posição. Ele se coloca na posição de ser perfeito. Mas sem amor ele não é nada. De ser perfeito, mas sem amor, nada do que ele faz é aproveitado. Então o que nos move a fazer o bem? É isso que Paulo está tentando as pessoas entenderem. O que nos move a fazer o bem? A glória pessoal, é o reconhecimento, é a esperança de um mérito. Por que vocês estão fazendo isso? Por que essa bagunça na igreja, aqui no contexto de Corinto? Por que essa bagunça de línguas ali? Por que essa desordem? Por que vocês estão se levantando ali como a igreja mais espiritual aí, e sempre que vocês não conseguem julgar a causa de uma pessoa que está em pecado, sempre que vocês estão em contendas, se dividindo em partidos? É isso que ele está dizendo. Cadê o amor de vocês? Vocês dizem ter tudo isso, mas vocês não têm amor. Cadê a glória de Deus? Cadê o bem ao próximo? Então as nossas boas obras não nos salvam, a gente sabe disso. Mas essas boas obras que provam, mostram que você é um convertido. Você não faz boa obra para ser salvo. Você faz porque em algum momento da sua vida o seu coração mudou. E você entende que é necessário que você faça, mas com amor. Sem amor, nada vale. É o que ele está dizendo aqui. Então as nossas boas obras, elas trazem esse peso. Nós devemos fazer boas obras. Nós devemos ter fé. Nós devemos buscar dons. Mas nós precisamos carregar o amor junto com isso. Que não adianta nada você profetizar, não adianta nada você falar em línguas, não adianta nada você ter todo o conhecimento, você ser uma pessoa super espiritual, se no fim você não tem amor. A
apóstolo Paulo está dizendo isso, em outras palavras. O amor aqui é a verdadeira evidência da fé. O amor verdadeiro. O amor, como está dizendo aqui, caridade, que é doar-se pelo próximo. Ajudar o próximo, ajudar as necessidades do próximo com aquilo que você tem. Aquilo que você pode ajudar, você deve ajudar. Então, Paulo, após descrever isso, nesses 3 primeiros versos aqui, que o amor não é um mero ruído, que o amor não é um mero barulho, como algo repetido, que o amor não é isso que eles estavam achando que seria. Paulo passa a descrever o que o amor é, a partir do verso 4. Ele diz o que o amor não é, e agora ele vai dizer o que o amor é. A partir do verso 4 ele diz assim, do 4 ao 7, ele diz assim, a gente já entra no finalzinho, do verso 4 ao 7 ele diz assim: o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses, não se irrita facilmente, não pensa mal, não se regozija com a iniquidade, mas regozija com a verdade. Sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas. Olha o que ele diz aí. Essa passagem descreve o quê? Se você lê isso aqui e você tentar enxergar alguém, você enxerga quem aqui? Você enxerga Deus, né? Você enxerga Cristo, não é aqui? Você não consegue enxergar isso? Ele é sofredor, ele é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca seus interesses, não se irrita facilmente, não pensa mal, não se regozija com a iniquidade, mas se regozija com a verdade, sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, suporta todas as coisas. A gente não enxerga Deus aqui na pessoa de Cristo aqui? O que o apóstolo Paulo está trazendo? Ele está mostrando que o amor é a personificação de Deus, é Cristo. O amor é você imitar a Jesus. É isso que ele está dizendo. Esta lista aqui não é uma coleção de mandamentos. Não é isso que ele está dizendo. Mas é uma descrição de Jesus. Cada uma dessas características, se a gente for olhar aqui, é uma qualidade do próprio Jesus, do próprio exemplo de Jesus. Então o amor descrito aqui é o amor de Cristo que é derramado em nossos corações por quem? Pelo Espírito Santo. É o amor que Cristo deixou como exemplo e que quando nós nos convertemos, Ele coloca no nosso coração. Tudo bem que nós somos perfeitos, mas esse é um amor que é comunicado a nós e que nós como cristãos devemos fazer. Ele cita o amor como algo pessoal, e essa pessoa nós sabemos que é Cristo. Se nós analisarmos mais à frente, ele vai falar sobre isso. Ele vai entrar mais profundamente sobre isso. Ele está falando aqui sobre paciência e benignidade. Ele está falando aqui sobre não ter inveja, não se vangloriar, não se ensoberbece. Tudo isso por quê? Porque aquela igreja estava literalmente falando que eram cristãos, falando que tinham se convertido, que tinham esses dons, mas que eram pessoas que não tinham paciência, que brigavam, que tinham motim, que tinha partidarismo, tinha inveja, se vangloriava com seus próprios dons. Então ele descreve as características de Jesus e fala: vocês têm que olhar como modelo que é Jesus, porque ele é o amor verdadeiro. Se vocês têm essas características, vocês têm amor, porque o amor é isso. O amor ele é paciente, o amor ele não se porta com indecência. Lembra que nos capítulos anteriores ele vai falar daquela pessoa que estava tendo um caso com a sua madrasta? Lembra que ele vai falar sobre as pessoas que estavam brigando porque uns queriam ser melhores que os outros, porque um dizia que era de Apolo, outro de Paulo. Olha o que ele diz: ele descreve Cristo, e só a descrição dos atributos ali, ou das características de Jesus, já nos mostra que estamos em pecado. Eu vi uma vez o pastor pregando, ele dizia assim: se você está na dúvida do que fazer, faça essa pergunta. Cristo faria isso? Porque você vai identificar nas características de Jesus aquilo que deve ser feito como amor. Cristo tomaria essa decisão? Cristo agiria dessa forma? E o apóstolo Paulo está falando isso. O amor não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com injustiça, se regozija com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Ou seja, um amor paciente, um amor que suporta uns aos outros. É um amor que espera, que sabe esperar.
o momento correto. Então perceba, essas coisas ecoam, né, como algo que nós devemos fazer olhando para Cristo. Então ele, do verso 3 ali ao verso 7, ele está descrevendo características que nós devemos aplicar como sendo verdadeiro amor e que nós encontramos em Jesus. Nós encontramos em Deus personificado em Cristo Jesus. E aí ele vai dizer no finalzinho, né, no capítulo 8, no início do capítulo 8, o amor jamais acaba. Né? O amor jamais acaba. Paulo encerra esse trecho dizendo isso. Então, enquanto a profecia, para a gente finalizar, enquanto as línguas vão cessar, pois apenas são temporários, como ele vai dizer, enquanto os outros dons vão cessar, o que vai permanecer no o amor. No céu não haverá línguas. No céu não haverá profecias. No céu não há necessidade de dons, porque nós estaremos com Cristo, com Deus. Mas o amor, ele permanece. O amor é o elo perfeito, né? Como é dito pelo apóstolo Paulo. É algo que vai perdurar. Tudo que nós temos aqui, que são dados aqui por nós, para nós, através do Espírito, é temporário. O amor não. O amor é a completude. O amor é aquilo que vai começar aqui e vai para a eternidade. O amor é isso. Por quê? Porque é a conclusão da obra de Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O amor aqui é eterno. Ele jamais acaba. Ele jamais deixa de existir. Esses dons são temporários. São ferramentas dentro do tempo para que nós possamos edificar a igreja, nos edificar, ajudar uns aos outros. O amor não. O amor ele é eterno. Ele está apontando aqui para a consumação da história. Né? Se a gente for continuar lendo aqui, ele vai continuar dizendo isso. Ele está apontando para a consumação da história. No fim, o que sobra é o amor. Nos últimos dias, ou na eternidade, o que vai sobrar é o amor. Essas coisas aqui são temporárias. Nós não precisamos de línguas no céu, porque a gente vai se comunicar perfeitamente com Deus. Vamos nos comunicar perfeitamente com as pessoas, com os irmãos. Nós não precisamos de profecia, porque é o próprio verbo, a própria palavra estará conosco. Nós não precisamos de fé, porque a fé já vai estar concluída. Já vamos estar enxergando o autor e consumador da nossa fé. Conhecimento, sabedoria, essas coisas nós vamos estar diante dela. Mas o amor não. O amor, ele não é temporário. O amor, ele é eterno. Então a mensagem que Paulo traz aqui, para nós finalizarmos essa reflexão e aplicar, nós precisamos reavaliar nossas motivações. Qual é a intenção por trás do nosso serviço da igreja? Qual é a intenção por trás dos nossos dons? Por que nós estamos buscando dons? É para nos vangloriar? Para nos mostrar mais espirituais? Será que eu estou carregando o principal, que é o amor? Será que eu estou dando ênfase mais nos dons espirituais, que não é errado você buscar? A Bíblia diz que você deve buscar os dons, orar pelos dons. Mas será que eu estou esquecendo do principal, que é o amor? Será que eu estou buscando esses dons sem ter o amor? Será que o correto é fazer isso? Porque o amor de Cristo, pelo seu povo, ele é manifesto em nós, pelos nossos irmãos. Será que eu estou fazendo isso? Outra aplicação é que nós precisamos priorizar o amor sobre os dons, sobre os sacrifícios, sobre essa religiosidade de obras o tempo todo. O amor é mais importante. Deve ser feito com amor as coisas. Não deve ser feito apenas por fazer. A maior prova de que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus não são os nossos dons, mas o nosso amor uns pelos outros. O mandamento que Cristo nos dá é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. Jesus em nenhum momento manda que a gente tenha 10, 15, 20 dons. Os dons eles são dados por Deus para a edificação da igreja, para a edificação de cada um de nós. Mas o amor, ele é o principal, ele é a essência. E todas as vezes que nós quisermos saber o que é o amor, a gente olha para Cristo. A maior aplicação aqui no texto é mostrar que o amor tem as características de Cristo, porque Cristo é o amor manifesto em carne. Não é isso que nós vimos lá em 1 João? Cristo é a manifestação do amor verdadeiro de Deus. Ele é a personificação perfeita do amor. Em sua vida ele foi paciente, ele foi benigno, ele foi humilde. Na cruz ele suportou tudo, ele criou o seu Pai, não foi assim? Não buscou seus próprios interesses, a vontade dele era fazer a vontade do meu Pai, não é assim que ele dizia? A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. O amor que Paulo descreve aqui é o amor de Cristo por nós. E é esse amor que é fonte do amor verdadeiro de Deus, que habita no nosso coração, que nós devemos carregar. Então que nós possamos buscar o amor verdadeiro, como Paulo está escrevendo, olhando para Cristo. Que essa virtude,
possa nos aproximar de Deus e nos unir como corpo e não nos separar. Porque hoje tem muita divisão por causa de nós. Hoje as pessoas querem ser mais espirituais. Acaba deixando de lado o amor para ter essa briga, essa rinha de quem tem mais dom, qual é o melhor dom. Isso pode, isso não pode. Esse dom é correto, isso não é incorreto. E esquece daquilo que é o principal, que é o amor. Então que o amor ele seja a estrutura fundamental, como o pastor vai trazer. A estrutura fundamental da igreja, né? A marca que nos distingue, que nos diferencia do mundo, e a glória que nós oferecemos, ou que devemos oferecer ao nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor nos abençoe, nos capacite a viver esse amor, e que todas as vezes que nós olharmos para Cristo, nós conseguimos identificar o verdadeiro amor, as características do verdadeiro amor está nele. Amém? Agradeço a oportunidade, convido o grupo de louvor, e logo após o irmão Frank vai estar orando pelo pastor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Graças a Deus, igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar pelo pastor junto. Senhor nosso Deus, nosso Pai,
Graças te damos, ó Deus, pela tua palavra que já foi ministrada aqui através do pastor Marconel. E graças te damos, ó Deus, pela palavra que será ministrada agora pelo pastor Júnior. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue falando conosco. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue nos dando esclarecimento das tuas verdades. E que nós possamos, ó Deus, seguir os teus conselhos, seguir os teus estatutos, seguir as tuas verdades, colocando em prática na nossa vida, no dia a dia, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar e nos fortalecer nessa caminhada, Pai, para que o teu nome seja glorificado através da vida de cada um aqui presente, da vida de cada um que está assistindo através das redes sociais. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco neste momento e assim, ó Pai, nós possamos aprender mais de Ti a cada instante da nossa vida. Abençoa a vida do pastor Júnior, continue, ó Deus, direcionando ele, continue suprindo em todas as áreas, continue, ó Deus, edificando o ministério que ele tem, o chamado na vida dele, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja, graça e paz. Eu agradeço a sua oportunidade. Sem demoras, nós vamos dar continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Romanos. Nós começamos na pregação anterior, o capítulo 12, e hoje nós vamos falar sobre o amor, como o pastor bem adiantou, mas o amor de acordo com a visão de Deus para a igreja. O amor não é o amor que o mundo ensina, que o mundo tenta fazer com que nós andemos, mas o amor correto, o amor que está oculto, né, dentro do coração de muita gente. E é necessário que a gente venha externar essa verdade para que nós possamos confrontar o nosso coração e o nosso entendimento acerca do amor. Amém? Eu queria lembrar os irmãos, nós estudamos no capítulo 11, né, no contexto, qual era o lugar de Israel, né, no plano de Deus, a rejeição parcial de Israel em relação ao Evangelho, né? Deus havia escolhido algumas pessoas para aceitarem o Senhor Jesus como Salvador, outros não, isso é um plano de Deus. Tudo isso para que os gentios entrassem, né, no plano do projeto de salvação de Deus. E nós vimos também no capítulo 12, no verso de 1 a 8, né, os cristãos que são chamados para entregarem, fazer uma entrega total da sua vida a Deus, não se conformando com o sistema desse mundo, né, mas sim tendo a sua mente transformada, né, tendo uma mente renovada para as coisas de Deus. E a partir daí nós teríamos o nosso entendimento, nós conseguimos discernir qual é a vontade de Deus em nossas vidas. Foi isso que nós vimos, né? E hoje nós vamos ver, né, Paulo trazendo sobre o amor cristão autêntico, que é a forma como o crente deve viver, né, em comunidade, superando, né, o mal, pagando o mal com o bem. É o que nós vamos ver hoje. Amém? Eu gostaria de falar acerca do amor um pouco. Nós já sabemos, porque nós temos estudado aqui, mas eu quero relembrar os irmãos, que o amor ele é um atributo essencial de nosso Deus. É uma característica divina de Deus, da sua natureza. Isso nós podemos ver no capítulo 5 de Romanos, lá em João, no capítulo 3, fala sobre isso. E o amor também ele é um mandamento, uma ordenança do Senhor. Ele nos instrui a amar uns aos outros, né? Em Romanos 13, nós vamos falar sobre isso também. E como o próprio título da mensagem sugere, o amor ele é a base em que a igreja de Deus tem que estar firmada, né? O pastor Rafael já trouxe sobre isso, o pastor Marconel já trouxe sobre isso, né, na primeira carta do apóstolo João, né? E o amor ele vai muito além de um sentimento, né? O amor ele envolve 3 pilares. Nós temos que decidir amar, né? Nós temos que ter compromisso com este amor que nós vamos falar hoje, né? E nós temos que agir. Nós não temos que ficar inerte a esse amor, né? Então nós vamos ler aqui do capítulo do verso 9 até o 21 hoje, acerca desse tema. Verso 9 diz: o amor seja sem dissimulação, aborrecei o que é mal e apegai-vos ao que é bom. Sede amigavelmente afeiçoados uns com os outros com amor fraternal, preferindo-vos
em honra uns aos outros. Não sejais negligentes, mas nas atividades ferventes do Espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração, compartilhe a necessidade dos santos, fidelidades à hospitalidade. No capítulo 14, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Regozijai-vos com os que se regozijam e chorai com os que choram, tendo o mesmo pensamento uns para com os outros. Não tencione coisas altas, mas condescendem a homens de baixas renda. Não sejais sábios aos seus próprios olhos, não retribua a nenhum homem mal por mal, procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. Amados, não vos vigueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a vingança é minha, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu coração tiver fome, se o teu inimigo tiver fome, alimente-o. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Amém? Até aqui. Então, Paulo, ele já vai falando sobre a questão do amor, né? E o amor, como eu bem disse, o amor, ele não é um sentimento, né? O amor, ele tem que ter uma ligação entre Deus e a ação no coração do homem. E muitas das vezes o mundo, ele distorce esse amor, né, de acordo com o seu belo prazer, de acordo com o seu ponto de vista, e nós vimos amores de uma forma tão estranha, verdadeiras aberrações. Né? Nós vemos relacionamentos onde as pessoas dizem se amar, que até nos assustam, né? Porque a Bíblia já mostra que isso é um escândalo. Os irmãos lembram nos primeiros capítulos de Romano, Deus mostra as atrocidades que o coração do homem sem Deus seria capaz de fazer, né? Relacionamentos que desagradavam a Deus. Então o amor, ele não tem nada a ver com sentimento. O amor, acima de tudo, ele tem que estar ligado a Deus, para começar. Olha o que ele diz: ele é um atributo de Deus. Se nós temos Deus em nosso coração, na pessoa do Espírito Santo, logo nós daremos frutos de amor. Ou seja, nós teremos comportamentos, ações de acordo com aquele que habita em nós. Lá no verso 9, vai tratar sobre a dissimulação, né? O amor não seja dissimulado, hipócrita, né? Que não seja falso. Aqui que ele está falando. Por exemplo, quando a pessoa, geralmente as pessoas dão um tapinha nas costas do outro, falam que ama, ou no próprio relacionamento matrimonial, ou entre amigos, em várias esferas da sociedade. Não é pelo fato de você ouvir ou dizer que ama uma pessoa, se as suas ações não demonstrarem isso, você não ama a pessoa. Você está falando da boca para fora, você está dissimulando, você está sendo hipócrita. O que é hipócrita? Paulo traz a hipocrisia lá da palavra grega, hipócrite, né? É como se fosse um teatro. A pessoa, você não sabe quem está lá dentro, a pessoa pode estar falando a verdade ou não, mas é como se colocasse uma máscara na sua face. Né? Então você acha que ela está falando a verdade, mas no fundo não está. Isso é uma hipocrisia, isso é uma falsidade. Então Paulo mostra que se você retém o amor de Deus, você vai tratar aquela pessoa, você vai ter comportamento daquelas pessoas, de modo a aquelas pessoas entenderem que de fato você gosta dela. Por exemplo, tem muitas pessoas que amam. Eu vou dar exemplo de pai e mãe, que esse exemplo é infalível. Muitas das vezes o pai e a mãe não diz para o filho toda hora que ama, não fica falando isso. Não sei quando ele é bebezinho. Mas o cuidado, o amor, o carinho que ele tem que demonstrar através de não deixar faltar comida em casa,
de proteger, de guardar, de ensinar, de investir nos seus estudos, para que ele seja um homem, uma mulher de futuro lá na frente. Isto é amor. São ações, são atitudes. Você decide, você escolhe amar. E você não larga isso. Você não deixa de amar depois que ele cresce. Você ama a vida inteira. É isso que Paulo quer que nós entendamos aqui. O amor é uma ação contínua. Jesus, quando ele veio trazer essa novidade de vida, o amor verdadeiro que vinha do Pai, ele provou lá na cruz que ele amava de verdade. Ele foi até o fim com o projeto de Deus. Ele entregou sua própria vida para falar assim: eu amo a todos vocês, a todo aquele que o Pai me deu, e eu vou fazer o possível e o impossível para mostrar para vocês que eu estarei com vocês todos os dias. Então, a base do amor, irmãos, tem que estar enraizada em Deus, porque tudo vem dele, todas as boas coisas vêm dele. Então, quando diz que o amor não seja dissimulado, é isso que Paulo está trazendo. Nós temos que ser verdadeiro. E se nós não temos esse amor bíblico em nosso coração, nós temos que buscar isso aí. Nós temos que tentar desenvolver este amor. Nós temos que buscar Deus para que Ele venha despertar esse amor em cada um de nós. Porque o amor, irmão, que tem no coração do cristão, não é aquele amor inerte que não age, que vê um necessitado na rua e fica paralisado, não sente nada. Ou o irmão que está passando necessidade, tem uma precisão dentro da igreja, você sabe e vai, eu vou orar com o irmão que Deus vai te abençoar, isso aqui vida. Não, irmão. Se Deus te deu condição para ajudar o irmão, você tem que ajudar, você não pode ser negligente. É isso que Paulo está falando. Tanto que lá em Atos 2, isso que eles aconteciam. Eles se uniam como unidade, como igreja do Senhor, e ajudavam-se mutuamente, para que nenhum passasse necessidade de precisão. Esta é a igreja de Deus. Esse é o propósito da igreja, da comunidade cristã. Uma comunidade de pessoas que vivem em unidade, em um só propósito: ser um em Deus. Esse é o verdadeiro sentido do amor. E ele continua: não seja dissimulado, aborrecei o que é mal e apegai-vos ao bem. O que Paulo está dizendo aqui, que quando nós somos tentados, nós temos que confiar em Deus, nós temos que nos apegarmos a Deus, nós temos que aborrecer o mal que chega à nossa tenda, à nossa vida. Nós temos que nos apegar a Deus. Nós temos que entender que Deus tem plano e projeto para todas as coisas. Nós não devemos deixar com que esse mal que chega à nossa vida venha nos aborrecer, venha nos tirar do contexto bíblico, venha nos afastar do plano do projeto de Deus, porque a Bíblia diz que todas as coisas que acontecem em nossas vidas, Deus tem um propósito. Além de Deus ter um propósito, Ele garante que nenhum peso seria colocado sobre a nossa vida e nós não suportarmos. E tudo que acontece é para o nosso bem, ainda que a gente não entenda no momento. Então, nós não devemos ficar aborrecidos com as coisas ruins, com o mal, mas nós devemos nos apegar a Deus, o que é bom. Ele segue: sede amigavelmente afeiçoados uns com os outros, com amor fraternal, preferindo-os em honra uns para com os outros. Aqui ele está falando do amor fraternal, do amor sanguíneo. Nós devemos ter este sentimento de amor para com o outro, da mesma maneira que nós chamamos o irmão da igreja. Nós não chamamos de irmão. Irmão por quê? Porque nós temos uma ligação. Irmão, não existe pessoa na face da terra que, tendo um irmão sanguíneo, que esquece dele quando ele está sofrendo, quando ele está passando necessidade. Você pode passar 10, 20 anos sem ver essa pessoa, mas você sente falta, você sente a necessidade de estar conversando. Se acontecer uma coisa com ela lá, te afeta. Esse é o irmão de sangue. Imagina para uma mãe, quando um filho sofre algum dano. Isso é um desespero para a mãe, porque esse é o sangue. E esse é o convite de Paulo. Nós temos que ter esse sentimento uns para com o outro, como se nós tivéssemos um amor de irmãos, de sangue um com o outro. Porque de fato nós o temos. Porque o mesmo sangue que foi derramado por mim, lá na cruz, foi derramado por vocês. No mesmo instante que nós somos adotados, que eu fui adotado, você também foi adotado por Deus. Nós somos eleitos antes da fundação do mundo, em um só pacote. Se nós pararmos para avaliar, irmãos, não existe povo judeu nem povo gentil. É o povo de Deus.
independente da língua, da cultura, da geração, do tempo que ele nasceu. É um povo único, é a igreja do Deus vivos. Nós temos que começar a olhar as coisas dessa forma. Este é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor não é aquele que fala, é aquele que age, aquele que faz, muitas das vezes em oculto, sem que ninguém saiba, porque a linguagem do amor não é falada. A linguagem do amor, ela tem que ser executada. E no verso 11 ele continua dizendo: não sejais negligentes nas atividades, ferventes no Espírito, servindo ao Senhor. Aqui ele está falando sobre desleixo, sobre ser descuidados, ou em tarefas ou em situações, voltado para a igreja, voltado para o irmão, voltado para o próximo, voltado para o contexto de um modo geral. Nós devemos fazer as coisas bem feitas, com amor. Se você vai ajudar o irmão, ajuda de verdade. Às vezes o irmão está passando na rua, ou uma pessoa, morador de rua, está em situação de rua, você falou, rapaz, aquela pessoa está numa vida miserável, olha lá, fedendo, não deve ter nem onde dormir. E vai embora. É isso que Paulo está falando. Nós não podemos ser desleixados com as coisas de Deus. Ele não falou para nós ajudarmos o próximo. Ele não falou que aquele que mais tem, mais será cobrado. Então, se você tem mais do que aquela pessoa, lá no seu coração, Deus cobra por você ajudar as pessoas. Nós temos que ajudar as pessoas. Nós temos que ajudar em situações. Por exemplo, você vai fazer uma organização numa igreja, nós temos que não dar ênfase somente às coisas grandes, às coisas grandiosas, mas às coisas pequenas também, às coisas humildes, às coisas que ninguém quer fazer. Nós não podemos ser desleixados. Por exemplo, todo mundo quer pregar, todo mundo quer ensinar, mas ninguém quer limpar a igreja. Tudo isso faz parte do processo para que a igreja funcione. Nós temos que nos apegar às coisas de Deus. Nós temos que ter cuidado com tudo que diz respeito das coisas de Deus. Porque para funcionar o todo, todos os pormenores têm que estar funcionando em perfeita harmonia. É isso que Paulo está dizendo. No verso 12 ele vai dizer: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Nós devemos nos esforçar, é isso que ele está falando. Nós temos que ter um esforço contínuo, mesmo em momentos de dificuldade. Nós devemos nos alegrar na esperança e sendo pacientes na tribulação. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente busca Deus, a gente está lá lutando, desistindo, mas em alguns momentos a gente acha que Deus não está nem ouvindo. Parece que Deus esqueceu de mim, eu não vou mais nem fazer parte da igreja. Não, eu não estou nem com vontade de orar mais. Deus olha para todo mundo menos para mim. Só a minha vida que é um bagaço. Paulo diz que temos que perseverar, não desistir. Será que Deus levantou todas as pessoas da nossa geração para ser felizes? Será que todas as pessoas, todos os irmãos em Cristo Jesus nasceram para ser bem-sucedidos profissionalmente, para ter saúde, para ter família unida? Isso não é marca de cristão, irmão. Isso é relativo. A Bíblia diz que Deus traz a chuva tanto para o ímpio quanto para o santo, para o salvo. Então, nós temos que entender que Deus tem projetos que nós não temos entendimento nem conhecimento. Mas o que tiver ao nosso alcance, onde a minha capacidade de entendimento chegar, eu tenho que ser fiel a Deus. Eu tenho que amar Deus em todas as coisas. Tudo que eu fizer tem que fazer para a glória de Deus. Seja ajudando o irmão sanguíneo ou irmão da igreja, ou irmão que eu não conheço. Se Deus colocou na minha mão, é para eu fazer, é para eu resolver. Tudo para a glória de Deus, não para que eu venha sair, me sobressair. E no verso 13, ele continua: compartilha a necessidade dos santos, dando a hospitalidade, sendo dados a hospitalidade. Aqui, irmãos, compartilhando a necessidade dos santos. Paulo está falando a mesma coisa, dos santos, dos irmãos em Cristo, ajudar uns aos outros. Na questão da hospitalidade, Paulo fala muito sobre isso, porque naquela época era necessário para que a igreja crescesse.
Não existia hotéis, não existia pousadas. Para que o evangelho se avançasse, as pessoas tinham que hospedar os enviados de Deus. E muitas das vezes era na sua própria casa, ali se reuniam, ali ficava noites, até a pessoa ir mais para adiante, e assim o evangelho foi espalhado em todos os cantos. Então, mas a hospitalidade hoje ainda é necessária, e se aplica em nossas vidas hoje. Mas não há necessidade mais, porque hoje cada um tem onde morar, hoje nós podemos viajar e ter onde ficar, sem ser em casa, irmão, pregar o evangelho. Hoje nós já temos a internet, né? Mas assim, irmãos, a hospitalidade se aplica na maneira de como você ser cordial com o irmão, né? Ser hospedeiro em recebê-los. É isso que Paulo está dizendo. No capítulo 4, no verso 14, ele diz: abençoai aos que os perseguem, abençoai e não amaldiçoai. Isso Paulo chama a igreja para viver em paz, para não ter contendas, para não procurar confusão com ninguém. É isso que ele está falando. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais. Isso se aplica a quando nós estivermos no trânsito. Isso se aplica no relacionamento conjugal, no casamento. Que muitas das vezes, irmãos, por falta de entendimento, ou às vezes a gente está de cabeça quente mesmo. Às vezes a esposa ou o marido fala uma coisa que o outro não gostou, e nós fazemos o quê? Nós vamos escalando. Aí um retruca, outro retruca, daqui a pouco perdeu o controle. Então nós temos que buscar paz em todos os momentos, com o vizinho também, com os filhos também. Quando a Bíblia fala que os filhos devem honrar os pais, vocês observam que ela também fala para os pais não aborrecerem os filhos? Então, Deus nos convida, através dessa carta de Paulo, a buscar paz a todo momento, a todo instante. Observe que Jesus, quando esteve conosco, ele não caçava confusão com ninguém. O ministério dele era trazer a verdade da redenção. Pastor, mas ele brigava, ele quebrava. Não, ele não brigava. Ele falava a verdade, ele confrontava a mentira. É diferente. Nós não devemos ser omissos com a verdade. É diferente. E no verso 15 ele vai falar: regozijai-vos com os que regozijam e chorai com os que choram. Quando ele fala que nós devemos nos alegrar com aqueles que estão alegres e chorar com os que choram, ele está nos convidando à unidade da igreja. Ele está nos convidando a ser um corpo, não vários corpos, entendendo que nós somos membros de uma comunidade que é a igreja do Senhor. Nós temos que buscar conviver de uma maneira que, por exemplo, se o irmão está passando uma aprovação, uma necessidade, nós temos que nos achegar a ele, nós temos que dar um suporte para ele. E muitas das vezes, irmãos, Deus não permite que a nossa mão alcance para ajudar aquele irmão, por exemplo, no caso de uma doença, mas nós temos que nos achegar a ele, nós temos que chorar com ele, nós temos que estar junto com ele e falar assim: Deus tem propósito, irmãos. Ainda que a medicina não alcance, ainda que eu não possa fazer nada, mas eu estou contigo, vamos chorar, vamos orar, vamos agradecer o nome do nosso Deus. É isso que Paulo está propondo no verso 15. Do mesmo modo, quando o irmão receber uma bênção, estiver feliz, nós temos que afastar todo o desejo de ter aquilo do irmão, de ter inveja. Porque acontece demais na igreja, no mundo cristão, principalmente na igreja do Senhor. Às vezes uma pessoa abençoada, num casamento, sei lá, recebeu um bem ou alguma coisa, a pessoa, ao invés de se alegar com ele, sente a inveja. A pessoa fala: pô, tudo dá certo para essa pessoa, a pessoa não dá para mim? E eu, Deus, como é que eu fico? Irmão, Deus tem um plano na minha vida e na sua, diferente do meu. Uma coisa eu aprendi: tudo que o homem plantar, certamente colherá. Eu não conheço o que você tem plantado. Eu não conheço a sua vida cotidiana com Deus. Eu não conheço a sua vida do passado. Mas Deus conhece. E tudo que nós colhemos, irmãos, é fruto do que nós fazemos, das nossas ações, seja coisas boas ou ruins. E Deus é tão misericordioso. Quando nós plantamos uma semente, Ele traz o retorno como um aprendizado, para que a gente venha crescer e entender que aquele caminho não é bom. Além de desagradar a Deus,
nos prejudica. Nós plantamos sementes ruins. Nós plantamos sementes boas. E nós colhemos sementes boas. Então, um irmão não é parâmetro para o outro. Não tem como estar comparando, irmãos. Nós vivemos em momentos e fases diferentes da vida. Então, Paulo nos convida que nós devemos estar unânimes, com o mesmo pensamento, em unidade com Cristo, afastando toda inveja, toda cobiça, e vivemos com o mesmo propósito. Por exemplo, irmãos, como é que o meu coração, estou falando do membro, do músculo, ele pode ter inveja da minha boca? A minha boca está pregando, está falando. Ninguém está vendo meu coração. Mas ele é menos importante. Será que se o coração parasse, a boca continuaria? É por isso que Paulo, ele traz essa amostragem do corpo humano, para entendermos que tudo é necessário para o funcionamento do corpo. Tudo é necessário. Se um vai mal, todo o corpo é prejudicado. Então, seja quem prega, seja quem dirige o culto, seja quem louva, seja quem limpa a igreja, seja quem entrega as cestas, seja quem atende as pessoas, todo membro é necessário e importante para o todo funcionar. Isso, irmãos, tem que funcionar para que a igreja seja saudável. Ele continua no verso 16: tenham o mesmo pensamento, ou seja, o sentimento uns para com os outros. Não tensionem, não pensem em coisas altas, mas condescendam homens de baixa renda. Não sejais sábios em seus próprios conceitos. Aqui Paulo nos convida a sermos humildes, a sermos unidade, a evitar o orgulho, a buscar harmonia. Então, quando Paulo fala que nós devemos ter o mesmo pensamento, ele está chamando a gente para essa unidade, para estarmos unidos com Cristo, para estarmos pensando no mesmo propósito, não pensarmos em coisas grandes que eu digo assim, em relacionamento a posições, achar que quem prega é mais importante do que quem ora, achar que tem igrejas que tem pastor, tem auxiliar de pastor, tem presbíteros, tem tantas funções da igreja. Irmãos, nenhum é maior do que o outro. Ainda que a pessoa venha a ser, igual nós temos conhecimento, nós temos muitas igrejas que pessoas são advogadas, são juízes, são médicos. Isso não tem nada a ver com a igreja. A igreja não existe um maior é melhor que o outro. Nós não devemos estar nos medindo dessa forma. Aqui só um é glorificado, que é Jesus. Só um morreu na cruz por todos nós. Todos pecamos igualmente. É isso que Paulo nos convida a entender. Nós temos que ser humildes, unidos no seu propósito, tirar o orgulho de fora, buscar harmonia. No verso 17, ele diz: não retribua a nenhum homem mal por mal, mas procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. E como nós já falamos, nós não devemos revidar ofensas, não devemos buscar estar escalando problemas, nós temos que ser apaziguadores, nós temos que ser aquela pessoa que traz harmonia no lar, no casamento, na vida com os filhos, com os vizinhos, no trânsito, no trabalho. Nós temos que apaziguar, não escalar. Esse é o papel do cristão, ser o sal da terra, ser a luz desse mundo cheio de escuridão. Nós temos que ser homens e mulheres capacitados para enfrentar o mundo do jeito que ele é. Foi isso que Jesus falou: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo. Porque, irmão, nós vamos passar todo tipo de problemas nesse mundo. Mas qual é o convite de Paulo aqui, de Deus? Nós não podemos estar revidando. Nós não temos que estar caçando, descontar, revidar, né? Escalar. Você parou para pensar num casamento ou onde duas pessoas estão em contendas? Quando uma pessoa ela tem sabedoria suficiente, ela se cala. O outro fica sem ação.
Fica sem ação. Não tem com quem brigar. Vai brigar com quem? No momento oportuno, de cabeça fria, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo que não está pulando, não. Nem orando em línguas. É cheio de entendimento, de maturidade. É cheio de bondade no seu coração. É cheio de verdade no seu coração. Chama o seu par. Conversa. Mostra o que aconteceu e como seria de acordo com a Bíblia. Esse é o propósito, esse é o chamado cristão. Isso que Paulo, isso que Pedro passou a entender depois que eles foram convertidos de verdade. Quando o problema apareceu para Pedro, a primeira coisa que ele fez, irmão, foi puxar a espada. Ele desceu a orelha logo do soldado Malco. O que Jesus falou para ele? Não é assim, Pedro. Não é dessa forma, não. Não revise, não escale. E nós somos membros do mesmo corpo. Os apóstolos, irmãos, são nossos irmãos em Cristo. Lógico, um outro chamado, mas a vida dele é para nos ensinar também. Não somente as cartas, mas o estilo de vida deles. Olhem para o passado desses apóstolos e olhem para o futuro deles. Como eles eram, como eles foram transformados. Depois que eles entenderam isso, eles se prostraram diante dos ensinos de Jesus. Passaram a não afrontar nem confrontar mais as pessoas nem autoridades. Nós sempre falamos sobre autoridades aqui. No verso 18, ele continua: se for possível, no que depender de vocês, de vós, viver em paz com todos os homens. E aqui é um dever do cristão. Nós temos que promover paz. É óbvio que muitas das vezes se escapa das nossas mãos. Porque, embora estejamos buscando a santidade, nós estamos num processo de santificação, mas tem hora que escorrega. É verdade. Tem gente que é tão desonesta, é tão ruim, que nos provoca ao ponto de falar assim: quero ver até onde ele vai. Mas quando for possível, irmão, segura a pressão. Baixa a guarda. Nós vamos entender no versículo daqui a pouco que nós não temos o papel de ser vingadores. A vingança não está nas nossas mãos. Você lembra o que Jesus disse para Pilatos? Se eu quisesse, eu chamaria legiões de anjos aqui agora. Mas eu não vim para isso. O papel de Jesus naquele momento não era esse. O nosso papel também não é esse. Nós nos vingarmos. Se nós confiamos que Deus tem propósito nas coisas, nós temos que entregar a Ele. No verso 19 vai falar mais sobre isso. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito. Aqui ele vai falar sobre, ele está citando aqui exatamente o que está em Deuteronômio 32. Está escrito: a vingança é minha, eu recompensarei, diz o Senhor. O que Paulo quer que a gente entenda aqui? Quando nós chegamos a um ponto de pensarmos em nos vingar, nós temos que nos lembrar que essa vingança pertence a Deus. Ele está falando aqui, ó, minha é a vingança, eu vou recompensar a pessoa. O que eu quero dizer com isso? Quando você toma o lugar de Deus, você pode fazer isso, não pode? Você pode se vingar, mas você está indo contra a palavra de Deus. Há consequências. Algo que é do direito de Deus, você vai lá e passa na frente. Aí Deus fala: você quer resolver? Então resolva. Agora, arca as consequências. E muitas das vezes, nós vemos pessoas dentro da igreja, irmãos de verdade, passam por situações pesadíssimas, difíceis, e dá dó, mas estão colhendo, porque tomou o lugar de Deus. Deus podia botar um freio? Podia, mas também isso serve como ensinamento para a gente. É por isso que nós temos que tomar cuidado onde nós metemos a mão. Às vezes Deus está tratando com uma pessoa e você vai e se mete. Procure saber o que está acontecendo. Não se meta nas coisas de Deus. Nós temos que fazer o possível para sermos servos, para servi-lo. E não o que aconteceu. Às vezes a pessoa fez a coisa terrível, irmãos. Não era para ter feito. E está só colhendo.
E você vai lá e se mete. Tem consequências. Quando nós tomamos o lugar de Deus, nós assumimos a responsabilidade das retaliações daquela situação. E isso é sério, irmão. Isso é muito sério. Lá em Gálatas 6, ela fala sobre isso. Tudo que o homem plantar, certamente, ou seja, sem sombra de dúvida, ele vai colher. Seja bom, seja mal. E isso se aplica à igreja, não é ao mundo não, porque o mundo jaz no maligno. São membros do corpo de Cristo, são irmãos co-herdeiros de Jesus, que plantam coisas ruins, que colhem coisas ruins. Então, irmãos, até para ajudar, você tem que saber o que está acontecendo. Isso é sério. Não queira tomar o lugar de Deus quando Deus está corrigindo seu filho. Não foi assim que aconteceu com o filho pródigo? Pai, me dá minha parte que eu vou para o mundo. Gastou tudo, sua herança, voltou com uma mão na frente e outra atrás. O pai sempre vai receber, sempre. Se você é um filho de Deus, se você é um escolhido, o pai sempre vai te receber. Mas o que ele passou, vocês lembram? Dividia a comida com os povos. De repente você podia estar lá olhando assim, pô, não está comendo comida de porco? Vou deixar não, você vai para a minha casa. Deus estava tratando com ele. Ele se arrependeu de que o mundo não tem nada de bom. Depois que ele passou por aquela situação, Deus o chamou de volta para a casa do Pai. E ali Deus restabeleceu aquele homem. Então, ele estava bem com Deus novamente. Isso é uma reflexão para nós. E acontece muitas das vezes, irmão, quando o irmão é tratado por Deus, ou fez escolhas erradas, e foi tratado e volta para a igreja, muitos dos irmãos ainda ficam aborrecidos. O irmão mais velho não gostou. Pai, fez um monte de porcaria lá e volta, está tudo bem. Está no meio, sentado de lado comigo na igreja. Não, não aceito não. É por isso que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. A igreja está cheia de ex-ladrões, ex-prostituto, ex-traficante, ex-assassino, tudo ex. A questão é ex, não atuais. Foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. São pessoas renovadas, tiveram suas mentes transformadas. Essa é a diferença, irmãos. É daqui para frente. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Nós temos que chegar até lá. E essa maratona só acaba até o nosso último fôlego. Então daqui até lá nós temos que discernir as coisas. É isso que Paulo convida que a gente venha fazer. E no verso 20 e 21, ele vai tratar. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, alimente-o. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não sejais vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. O que Paulo está dizendo aqui, irmão? O que quer dizer essa brasa de fogo? Quando alguém te faz mal, tenta te prejudicar, e você retribui ao contrário, você o ajuda quando ele tem necessidade, você está colocando sobre ele, você faz isso, uma consciência pesada. Ou, quem sabe, um arrependimento. Quem sabe, Deus leva o arrependimento daquela pessoa, Deus tem misericórdia daquela pessoa e fala, rapaz, através daquela vida, meu coração abriu, porque eu fiz isso, e ele fez ao contrário. Ele não se vingou de mim. Ele me ajudou, e eu fiquei constrangido. Você constrange a pessoa. Todas as vezes que alguém tenta fazer um mal para você, você paga com o bem. Você está sendo a imagem e semelhança de Deus. Quando bateram em Jesus, quando espancaram com o Espírito de Jesus, foi isso que ele nos ensinou. Não revide, pague com bem. Jesus não chegou e falou, gente, eu ia morrer na cruz, mas desse jeito não dá, eu vou me embora. Já pensou, irmãos? Então Jesus, ele fez tudo isso para que eu e você pudessem entender. Nós temos que pagar o mal com o bem. Não porque nós somos bons, irmãos. Entendam. Porque o Senhor nos ensina e o Espírito Santo nos convence de que nós devemos fazer isso. Então, esse poder que emana do Espírito Santo, que convence do Espírito de pagar mal com o bem, é porque o Senhor nos capacita. Porque antes
sendo restaurado, nós não tínhamos força em nós. Então hoje nós recebemos o Espírito Santo para conseguir viver uma novidade de vida. Em alguns momentos, pode ser que alguns dos irmãos, eu já, tentei pagar mal com mal. Porque a pessoa tem o Espírito de você fala, vou descontar. Só que isso não funciona para o cristão. Você se sente incomodado, você se sente infeliz. E você faz uma escalada desnecessária. Você tem que desarmar essa brasa, esse peso que vai ficar naquela pessoa, é ela com Deus, meu irmão. Já imaginou uma pessoa fazer tudo para te prejudicar, aí você tem a oportunidade, só você pode ajudar, aí você vai lá e ajuda. Ela não tem chão. Essa é a proposta de Paulo, amém? É isso que Paulo está trazendo. E muitas das vezes, irmão, não traz nem arrependimento, traz remorso, mas é ela com Deus. Porque você vai prestar conta? É com Ele. Tudo que você faz é para Ele. Então, se você revida, você está revidando para Ele, mas não é isso que você está ensinando. Eu gostaria de fazer algumas aplicações aqui para encerrar. O que eu aprendi aqui? A prática da vida cristã é essa. Você é cristão de verdade? Sou. Essa é a prática. Esse é o verdadeiro amor. Definição de amor: perdoar, ajudar. Definição do amor. Não é um sentimento. Eu muitas das vezes, irmãos, nunca vou falar para você que te amo, mas posso passar a vida inteira te ajudando, te dando condições, orando por você, das suas dificuldades, sei lá, ou os momentos de alegria também. Estou lá, estou junto. Estou falando, amor, que te amo. Isso acontece muito no casamento, que a mulher ou o homem quer ouvir. Você nunca mais fala que eu te amo. Isso é muito de mulher. Mulher gosta de falar isso. Você não fala que me ama, eu faço tudo para você, você fala que me ama. E o marido, coitado, trabalha, faz tudo dentro de casa, cuida dos filhos, faz com que haja segurança, conforto. E a mulher fala, você não fala que me ama. A linguagem do amor, muitas das vezes, não é falada. Na verdade, ela não deve ser somente falada. É óbvio que nós queremos ouvir, né, de um filho, do marido, do pai, da mãe, da esposa, que te ama, a gente quer. Mas o que vai falar mais alto no seu coração, o que vai mais tocar, o que vai mais mudar o seu ser, é o comportamento, são as ações, são as atitudes que a pessoa tem no cotidiano. Qualquer pessoa que estiver próximo de você vai falar, rapaz, esse casal se ama. Não tem briga, cuida, zela, abraça, não passa nada sozinho. A linguagem do amor, irmãos, não é a linguagem do mundo, não. A linguagem de Deus. Jesus, ele vem ensinar o amor. Esse é um desafio para mim e para você. Então, nós aprendemos aqui a praticar a vida cristã. Nós aprendemos aqui a ter uma mente mudada, renovada, transformada de acordo com o Evangelho. Esse é o papel do Evangelho: transformar a minha e a sua mente, viver em novidade de vida, porque isso é novidade de vida para o mundo, porque o mundo prega ao contrário. Outra coisa que eu aprendo aqui, no capítulo 12, usar os dons que eu recebi de Deus, como o pastor bem trouxe lá no 1 Coríntios. Os dons foram feitos para a glória de Deus, para ajudar uns aos outros, para que haja unidade, para que fortaleçamos uns aos outros, não para que eu venha e sobressair. O que adianta, irmãos? Eu chegar para você, eu tenho um monte de língua, irmão, vou passar por lá aqui. Aí, como nós já estudamos aqui, ninguém entende nada, vira uma confusão danada, o povo lá fora vai ficar pegando fogo, joga água. Não é isso. Os dons espirituais foram feitos para edificar a comunidade cristã. Se você tem um dom de ensino, ensine com amor. Se você tem um dom da caridade, faça a caridade. Se você tem um dom de ajudar, ajuda com amor. Porque Deus é que te capacita, Deus é que te favorece. Tudo vem dele, ele vai te fortalecer com o que ele te confiou. Nós temos que crer nisso, irmãos, porque esse é o propósito da igreja. E para encerrar, irmãos, nós aprendemos aqui a praticar o bem com todos. Não é porque eu conheço o irmão fulano de tal, porque está 10 anos na igreja, porque come comigo na mesa. Não. Todos. A Bíblia diz que eu tenho que buscar o bem com todos, independente de quem seja a pessoa.
Ah, pastor, eu nem conheço essa pessoa, nem falo com ela. Se você tiver a oportunidade, faça bem. É isso que Paulo está procurando aqui. E principalmente, irmãos, com os inimigos. Isso é um desafio de Deus para mim e para você, essa noite. Tratar o inimigo com amor. Mas ele não merece. O que é isso que nós merecemos? Aí eu faço uma pergunta para a igreja. Aí o irmão e a irmã que está me ouvindo aqui, levanta o dedo, tá, se quiser. Deus pode dar o que você merece? Levanta o dedo. Deus não dá o que nós merecemos. Se fosse isso, irmão, nós estaríamos fulminados. Amém? Então aqui eu quero encerrar. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Convido a equipe de louvor para adorar o Senhor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Deixa o céu
Amém, irmãos. Glória a Deus. Palavra abençoada de Deus. Continue abençoando a vida do pastor Júnior. Continue usando, para edificação, para o ensino. A gente possa levar essa palavra para casa, no nosso coração, e possa praticar. A gente tem falado isso o tempo todo, não só nessas pregações, mas nas reflexões, nas cartas que já falamos, que já finalizamos, os evangelhos. O amor sempre vai ser um amor demonstrado, vai ser sempre um amor prático. E todas as vezes que a gente olhar e quiser entender o que é o amor, ou definir o amor, a gente tem que olhar para Jesus, o nosso maior exemplo, o Deus encarnado, aquele que é o amor e que morreu por nós, pelos nossos pecados, ainda que nós não merecíamos. Nós ainda éramos inimigos de Deus. Ele se fez amigo, fez aquilo que nós não merecemos, que é nos dar a salvação através da graça, como foi pregado aqui em Romanos, fazendo bem, até pelos inimigos, ter paz com todos, fazendo bem, se possível, a todos. E nós possamos praticar isso, não ficar somente ouvindo, como diz Tiago, aqueles que só ouvem e não praticam, é como alguém que olha no espelho, olha seu reflexo, sai dali e logo se esquece. Então nós possamos praticar, porque é praticando que a gente se aperfeiçoa na obra de Deus. Amém? Gostaria de agradecer a todos os presentes, aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Vamos ficar em pé, vamos finalizar o culto e lembrar os irmãos que todo domingo, a partir das 18 horas, nós estamos aqui cultuando ao Senhor. Convido os irmãos a estarem conosco. Às quintas-feiras nós vamos voltar agora com o nosso estudo de doutrina. Vamos começar a estudar aqui os atributos de Deus, o ser de Deus. Então convido os irmãos a estarem conosco às quintas-feiras, às 20 horas e aos domingos, 18 horas, com o culto do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos finalizar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por este momento, por falar conosco, por nos trazer as Tuas verdades, nos aplicar, meu Pai, com os ensinamentos através dos Teus apóstolos, através da Tua palavra, o que é o amor, o que devemos fazer, como devemos andar, como devemos nos comportar. Te pedimos, meu Pai, que a partir do momento que nós ouvimos, que o Senhor nos dê, através do Teu Espírito, capacidade, nos dê força para que nós possamos praticar essas palavras. Que essas palavras, meu Pai, fiquem guardadas no nosso coração. Todas as vezes que formos tomar decisões, todas as vezes que tivermos que fazer algo, nós possamos pensar nessas palavras e praticar de acordo com o que o Senhor nos orientou. Que esse Espírito Santo que habita, meu Pai, no nosso coração, possa nos conduzir com as nossas decisões, possa conduzir a nossa mente, conduzir os nossos caminhos, para que sempre nós estejamos fazendo a Tua vontade. Nós pedimos, meu Pai, proteção de todo mal, que nós possamos ter uma semana abençoada, cheia de paz, cheia de amor, cheia de tranquilidade. Todos os problemas, todos os empecilhos possam ser vencidos com o Teu Espírito, vencidos na prática do bem. Que o Senhor possa nos proteger do mal espiritual, do mal físico, nos possa levar para casa em segurança, que seja uma semana abençoada, debaixo da Sua poderosa mão. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor proteja e abençoe também as pessoas que não puderam vir, que não estão aqui fisicamente, que estão em casa, que vão ouvir essa mensagem através das redes sociais. Que o Senhor possa estar na vida delas, na casa dela, no casamento, na vida social. E o Senhor sabe do que nós precisamos, do que nós necessitamos. Então entre com providência nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares, dos nossos filhos, dos nossos pais. O Senhor possa cuidar, meu Pai, de cada um de nós. Nós te agradecemos pelas bênçãos materiais, nós te agradecemos pelas bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais são maiores e melhores, meu Pai. O Senhor nos abençoa com todas elas, nas regiões celestiais. Obrigado pela paz, obrigado pelo amor, obrigado pela providência, obrigado pela proteção, pela segurança, pela saúde, por tudo aquilo, meu Pai, que muitas vezes não merecemos, muitas vezes não enxergamos e muitas vezes reclamamos. Mas nós te agradecemos por essas bênçãos. Nós pedimos que o Senhor sempre esteja cuidando de nós em todos os lados da nossa vida, em todos os detalhes da nossa vida, que o Senhor possa estar cuidando de nós. É isso que nós te pedimos, te agradecemos e te louvamos no nome do Senhor Jesus. Amém. O culto está encerrado. Vamos participar a todos.